E em estúdio, nesta edição do Meio-Dia, está Miguel Malaquias Pereira, economista e convidado habitual à sexta-feira. Muito boa tarde, Miguel. Boa tarde, Marta. Como ouvimos sobre a execução orçamental no início deste jornal, o ministro Teixeira dos Santos diz que esta consolidação é uma base sólida para confiar que, de facto, o déficit vai ficar abaixo dos 7,3%. Mas importa também esclarecer que ainda estamos a falar da contabilidade pública e que ainda falta aqui serem contabilizados outros indicadores para serem válidos para Bruxelas. Claro. Pois, com estes resultados, de facto, confirma-se que o déficit público das administrações públicas, o déficit do Estado, aquilo que nós designamos do déficit do Estado, irá ficar abaixo dos 7,3% do PIB. E isso é um aspecto muito positivo, porque de facto é um sinal, nós aqui já falámos disso várias vezes no passado, é um sinal aos mercados que era muito importante. No entanto, há aqui sinais contraditórios e preocupantes. A minha questão, Miguel, inicialmente era perceber se poderá ainda alguma coisa mudar por ser ainda contabilidade pública, claro, e não estarem contabilizados, por exemplo, as regiões, claro, autónomas e outros organismos. Neste momento, o que é que nós temos contabilizado? Temos o déficit do subsetor Estado, temos o déficit... basicamente, o que nos falta é as autarquias e as regiões autónomas. E, portanto, porque para essas duas componentes só temos dados até o terceiro trimestre de 2010, e só agora nas próximas semanas é que iremos conhecer os resultados finais de fim de ano para essas duas componentes. No entanto, já alterará um pouco. Nós podemos dizer que, com os resultados que obtemos, o déficit rondará os 6,5% em contabilidade pública. No entanto, a passagem de contabilidade pública para contabilidade nacional, ou seja, de uma perspectiva de caixa para uma perspectiva de compromissos, irá acentuar este déficit em 0,3%, 0,4%. Portanto, segundo as minhas expectativas, penso que terminaremos o ano com um déficit na ordem dos 6,9% do PIB. Ou seja, abaixo como do bastante do abaixo, limite, é muito 7,3%, positivo em termos de resultado final. No entanto, há aqui sinais preocupantes que já aqui falámos no passado. Exatamente, é porque foi obtido, ao contrário do que ouvimos na peça, de facto foi obtido através da incorporação de uma parte significativa dos fundos de pensões da Portugal Telecom. Mas porquê é que o Governo diz que não? Pois, isto depois da mensagem política, o Governo aqui tenta um bocadinho passar uma mensagem diferente, com as diferenças. O que interessa é o resultado final, e o resultado final depende muito dos 1,8 mil milhões de euros que foram incorporados dos fundos de pensões da Portugal Telecom. Não é claro que sem o fundo de pensões da PT não conseguíamos cumprir o limite de 7,3%. Não, de facto, nós temos aqui dois bons resultados, que é o saldo da Segurança Social e o saldo dos serviços e fundos autónomos, e depois temos um mau resultado, que é o subsetor Estado. Portanto, o subsetor Estado continua a gastar mais este ano do que tinha gasto em 2009. Isso mas é extremamente mesmo com o bom preocupante. comportamento dos impostos, sobretudo os impostos indiretos, com o bom comportamento da Segurança Social, seria suficiente para cumprir a meta do déficit sem o fundo de pensões? Pois, quer dizer, é difícil essa pergunta. Não se sabe exatamente quando o Governo, no Orçamento do Estado para 2011, quando apresentou estes 7,3%, se não tinha já em mente, obviamente já deveria ter em mente a incorporação dos fundos de pensões. Portanto, não se pode dizer. Agora, o que se pode dizer com certeza, e é muito negativo, é que o Estado, em 2010, o subsetor Estado gastou mais do que em 2009. Portanto, como vocês mostraram na peça, foram quase cerca de mais de 200 milhões de euros. E isso é extremamente preocupante, porque este ano nós temos a vantagem de incorporar receitas extraordinárias através dos fundos da Portugal Telecom, mas em 2011, com uma contração da atividade económica, nós já aqui vimos e falámos no passado, através dos últimos indicadores do Boletim Económico do Banco de Portugal, vai haver a maior contração do consumo privado desde 81. Vai haver uma contração da procura interna elevadíssima. E, portanto, as receitas irão diminuir. E eu pergunto-me o que é que irá acontecer em 2011, quando precisamos de executar bem aquilo que nos comprometemos, com o qual nos comprometemos, se não vamos ter tantas receitas, se a despesa do Estado não é controlada, de facto fica Poderá haver ainda algum recurso extraordinário à semelhança deste fundo de pensões? Bem, parece que só 1,8 mil milhões de euros dos fundos de pensões da Portugal Telecom é que foram incorporados. No entanto, já é uma parte significativa dos 2,6, 2,7 que foram transferidos. Para o ano não se espera grandes receitas extraordinárias e, portanto, o déficit terá de ser controlado, terá de ser consolidado do lado da despesa. Coisa que não tem sido feita nos últimos anos. Isso é que é preocupante.
Do lado da despesa, pesa os gastos com pessoal, que aumentaram acima do previsto, apesar do congelamento de salários, das progressões na carreira, apesar de muitos professores também terem saído, e de acordo com o relatório da DGO, da Direção-Geral do Orçamento, estes gastos com pessoal devem-se a algumas exceções conseguidas por alguns professores e também por militares e forças de segurança. Mas certamente não só, a despesa não deverá ser só devido a estes gastos com pessoal. Pois não, mas é uma parte significativa, né? Nós temos algumas componentes importantes do lado da despesa, que são as prestações sociais, são os gastos com pessoal e são componentes que pesam bastante do lado da despesa do Estado. De facto, já se sabia... Ainda assim, a Segurança Social deu um contributo positivo. Sim, o saldo da Segurança Social foi um contributo muito positivo para o global das administrações públicas. Mais 283 milhões do que o previsto. Exatamente. Os serviços e fundos autónomos também, mas através da incorporação dos fundos. Evidentemente, através deste ano 2011, através da redução de salários, espera-se que de facto a despesa seja controlada, mas deixa-nos aqui um bocadinho preocupados, de facto, o facto do Estado não ter conseguido controlar a despesa. Miguel, mas o controle da despesa terá de passar necessariamente por despedimentos ou mais cortes salariais, ou, na sua opinião, o Estado conseguiria controlar a despesa com medidas menos penalizadoras para os cidadãos? Bem, alguns dos países que estão sob os holofotes dos investidores e dos analistas internacionais despediram funcionários públicos. A Grécia, a Irlanda despediu funcionários públicos. Portugal, quando se sabe e quando se espera, não o fará nos próximos tempos e assim espero eu. Até porque a taxa de desemprego já está bastante elevada. Está elevadíssima, evidentemente. Eu penso que terá de haver um rigor muito grande e um controle muito grande na despesa dos vários ministérios e das várias entidades que funcionam sob a tutela do Estado. E isso só será feito por exemplo, ainda agora há poucos dias foi aprovada a Lei de Enquadramento Orçamental e parece que o Ministro das Finanças irá ter um poder reforçado sobre as despesas de todos os ministérios. Isso parece muito positivo. Basicamente, os ministérios irão funcionar numa base de duodécimos, portanto, todos os meses terão de prestar contas ao Ministério das Finanças. Eu acho que isso é muito positivo. De facto, tem que haver aqui um rigor extremo para não penalizar ainda mais os funcionários públicos. Miguel, a título também de esclarecimento, de acordo com este relatório de execução orçamental da DGO, a despesa com juros tem caído. Ora, com tantas emissões de dívida, com as notícias que ouvimos todos os dias que os juros da dívida estão a aumentar, como é que se explica que esta despesa com juros tenha sido reduzida? Bem, há depois aqui operações financeiras que o IGCP realiza e que, portanto, tentam amenizar um bocadinho a escalada dos juros. No entanto, e de acordo com o Ministro das Finanças, o Sr. Ministro das Finanças referiu em dezembro do ano passado, a nossa taxa média da dívida pública rondará os 3,6, 3,7. Eu penso que agora, em 2011, com as últimas emissões e se continuarmos a emitir dívida com os valores elevadíssimos com que temos emitido, penso que aí sim iremos sentir ao longo deste ano um aumento significativo da taxa média do estoque da dívida. Portanto, é previsível que nas próximas execuções orçamentais estes juros da dívida já tenham um comportamento contrário àquilo que o relatório mostra agora. Na próxima provavelmente não, mas ao fim de alguns meses, naturalmente, refletir-se-á o aumento dos juros nas execuções orçamentais. Em relação à receita, houve genericamente um bom comportamento da receita fiscal, maior contributo dos impostos indiretos com a subida do IVA, enquanto a evolução dos impostos diretos, como o IRS, teve uma evolução mais modesta. Esta evolução mais modesta poderá ser explicada porquê? Poderá haver aqui também alguma fuga aos impostos ou poderá ser apenas em função dos rendimentos? Não, eu penso que será em função dos rendimentos. Nós temos um nível de economia paralela elevado, mas já é histórico, portanto não penso que em alturas de crise acentua-se, é conhecido, mas eu penso que tem a ver um bocadinho com o desenrolar normal da quebra de rendimentos. No entanto, é de realçar de facto a contribuição dos impostos indiretos. Os impostos indiretos contribuíram aumentaram mais de 9%
e, portanto, isso foi uma subida importante para a arrecadação de receitas por parte do Estado. Miguel, sobre este assunto, uma última questão. O Governo decidiu não incluir as despesas com os dois famosos submarinos, cerca de 1.000 milhões de euros, um pouco mais, e por isso diz que houve uma melhoria de 820 milhões. Mas o que é certo é que estes submarinos ainda têm que ser incluídos nesta contabilidade. Sim, para fechar as contas de 2010, os submarinos irão ser incluídos e, portanto, a despesa, em vez de ter subido no subsetor Estado 1,6%, face a 2,5%, que era o que estava orçamentado, irá subir cerca de 3,7%, pela inclusão, através da inclusão dos 1.001 milhões de euros dos dois submarinos adquiridos. Exatamente. Miguel, já voltamos a falar nesta edição.